Você já orou e sentiu que Deus não estava te respondendo, que Deus não estava te ouvindo, ou até mesmo de que a sua oração não estivesse chegando até Deus? Já teve essa sensação de que quando você estava orando, parecia que tinha um teto de bronze e a sua oração não estava nem passando do teto do teu quarto? Já teve essa sensação? Se você já teve essa sensação, talvez seja porque as suas crenças sobre oração estejam erradas. E aí, tudo incrível, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o Gabriel Ramalho, esse é o canal Bereia On, a Bereia Online, e aqui a gente sempre fala sobre teologia, vida cristã, vida devocional e esse tipo de assunto. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e assistir os vídeos anteriores aqui do canal. Estou me dedicando muito, fazendo o possível para publicar pelo menos um vídeo por semana. Inclusive, essa correria de publicar vídeo uma vez por semana, mais as 2 faculdades e o trabalho tá me deixando já careca. Ai, galera, na verdade, fui tentar cortar meu cabelo sozinho e acabei estragando tudo e tive que raspar. E, enfim, é isso. Então, foi uma tragédia e eu quis brincar para que você assistisse esse vídeo, que tá muito interessante. Assista até o final, por quê? Durante esse vídeo, eu quero compartilhar com você o que aconteceu comigo. E talvez alguma sacada aqui nesse vídeo pode te destravar na sua vida de oração, pode fazer com que você enxergue a oração de uma outra maneira, tá? Então, se você está tendo dificuldade para orar, não sabe como orar, não sabe o que falar para Deus, esse vídeo é para você. Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai crescer na sua vida de oração. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero que você saiba que eu sei como você se sente, porque eu me sentia exatamente assim. Eu sentia quando eu estava orando, como se houvesse um teto de bronze ali em cima do meu quarto, dentro da igreja, e que a minha oração não estivesse alcançando o céu. Como se a minha oração não estivesse chegando até Deus. Falava, poxa, parece que Deus não me escuta, que Deus não me ouve, parece que Deus está ouvindo todo mundo, menos a mim. Parecia que Deus não estava ouvindo as minhas orações porque, sei lá, talvez eu fosse menos amado por Deus. Cheguei a pensar coisas assim. Ou como se eu não tivesse tanta importância assim. Ou será que Deus então está me testando? Por que que Deus está tão quieto, tão calado? Por que que Deus não responde? Será então que Deus realmente existe? Eu tinha esses questionamentos. E esses questionamentos têm respostas e são completamente saudáveis. São crises que eu creio que todo cristão já passou ou vai passar, ou a maioria já passou ou vai passar por crises como estas. E é importante você entender que realmente tem algumas coisas que vão travar a sua vida de oração, e eu posso até soltar um vídeo sobre isso. Motivos verdadeiros que estão impedindo a sua oração de chegar até Deus, ou razões verdadeiras que mostram o porquê que a sua oração não está sendo respondida. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar para quem realmente está orando. A sua oração está chegando até Deus, mas você tem conceitos errados sobre a vida de oração e que isso precisa ficar claro na sua vida. E, gente, e só uma pausa aqui nesse vídeo. Cara, eu tô gravando aqui, tá meio que garoando, tô vendo as gotas molhando aqui um pouquinho a câmera. Eu tô nesse cenário aqui de sempre. A Anchieta tá aqui, ó, os carros passando, a Scania fica pra lá. Mas assim, eu prefiro 1000 vezes gravar aqui meio que garoando do que naquele sol de rachar. E, enfim. Aí, por que você não grava no teu quarto? Ah, gente, porque lá tem muito barulho, né? Os meus filhos, eles gostam mais de ficar no meu quarto que no quarto deles. Então, é muito difícil ter um tempo para gravar na minha casa. Gosto muito de aproveitar o período que eu tenho do meu almoço para vir aqui ao ar livre, tomar um sol e gravar o conteúdo para vocês. Então, eu tô amando a experiência de gravar nesse climinha aqui, ó. Eu não sei quantos graus está. Ah, esse clima é perfeito. Voltando pro vídeo, então eu mapeei
3 pensamentos errados, 3 erros que eu cometia na minha vida de oração, 3 conceitos equivocados que eu tinha sobre a minha vida de oração, que eu ajustei e eu percebi um crescimento na minha vida de oração. Então, se você assistir esse vídeo até o final e você entendeu o que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que você não vai mais sentir aquele peso na hora de orar, sabe? Tem gente que ora como se fosse só por obrigação, tem gente que não tem mais prazer de fazer a sua oração, ou então ora de uma forma tão mecânica, tão automática, que nem sente, não tem alegria em estar ali com Deus no quarto orando. Tem sentimentos ali equivocados, sentimentos contraditórios na hora que vai fazer a sua oração, ou fica sem palavra, ou fica repetindo a mesma coisa sempre, porque está cometendo talvez esses 3 erros que eu também cometia e que eu vou compartilhar com você. E a partir de hoje, a sua vida de oração vai realmente para um outro nível com Deus. Então, o primeiro erro que eu mapeei, que eu identifiquei aqui, listei e resolvi trazer para vocês, é um conceito muito equivocado, que é até bonito, mas ele é muito equivocado, gente. Esse conceito, eu posso colocar ele em uma frase só. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Eu ouvia muito essa frase. E é uma frase que eu nunca li na Bíblia. Não está escrito. Quanto mais oração, mais poder. Na Bíblia. E eu ouvi essa frase de pessoas que, tanto em conferências que eu frequentava, quanto pastores que pregavam sobre o poder de Deus, sobre a unção, sobre avivamento. Pessoas que falavam sobre os grandes avivalistas. Geralmente, quando você ia conversar com as pessoas que pregam esse tipo de conceito sobre oração, são pessoas que são neopentecostais, ou que eram, leitores de Benny Hinn, por exemplo. Quanto mais oração, mais poder. E é até bonito falar isso, mas não é bíblico. Então, por muitos anos, eu orei buscando poder. Eu orava achando que quanto mais tempo eu passar aqui no meu quarto, então, em oração, mais poder eu tenho, mais poderoso eu me torno espiritualmente. Então eu vou ter mais autoridade se eu passar mais tempo em oração. E poxa, então eu vou orar por conta disso. E eu passei muito tempo orando em busca de poder e não em busca de relacionamento com o meu Deus. Tem muita gente orando pelo motivo errado, orando em busca de um benefício. Talvez o seu benefício que você tem buscado não seja poder. Talvez o benefício que você está buscando, talvez seja um outro. Mas, será que esse é o motivo certo? Então você tem um propósito certo. Você está fazendo algo certo, que é orar. Mas com uma intenção no coração, que talvez seja uma intenção muito vazia. Eu decreto em nome de Jesus que esse vídeo vai viralizar. Esse é o segundo pensamento que eu tinha equivocado. Eu vivia na minha vida de oração decretando coisas, afirmando coisas, declarando coisas. Eu declaro, eu afirmo, eu decreto que em nome de Jesus vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando, na verdade, eu deveria estar orando, dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. Senhor, que prevaleça o teu querer e não o meu. Então muitas vezes a gente coloca algumas coisas diante de Deus, assim, eu decreto. A gente usa até o termo eu profetizo, quando na verdade a gente talvez não esteja profetizando segundo o que a Bíblia realmente fala sobre profetizar. Tem muita gente que está lendo a Bíblia e falando assim: poxa, se o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, então também vou profetizar. Quando na verdade o profeta ele só profetizou sobre o vale de ossos secos porque Deus tinha mandado ele profetizar. Então tem muita gente decretando coisas que Deus não mandou falar. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa teologia da confissão positiva, de as coisas vão acontecer porque eu estou falando que vão acontecer. Nós precisamos rever essa teologia da confissão positiva. Na maioria das vezes essas orações estão equivocadas. Nós precisamos buscar compreender a vontade de Deus e aceitar. Melhor do que compreender é aceitar que a vontade de Deus seja feita sobre a nossa vida. E muitas vezes a vontade de Deus que vai ser feita sobre a nossa vida talvez vai doer um pouquinho na gente. E é por isso que a gente tem medo de falar: Senhor, que seja feita a tua vontade.
O terceiro erro que eu cometi muito tempo, e assim, gente, esse aqui é muito perigoso porque a gente faz muitas vezes sem pensar, sabe? É algo muito espontâneo. Orar de forma mecânica e automática. Quando você ora por orar, como eu falei no começo do vídeo. Quando você simplesmente faz porque tem que fazer. Mas você não coloca o teu coração ali. Você não consegue se derramar como Maria se derramou diante de Jesus. Você não consegue se colocar ali em uma posição de relacionamento, uma posição de intimidade com Deus. Você não consegue agir de verdade para com Deus. Você não consegue ser humano diante de Deus. Você não consegue ser natural. Lembra uma vez que eu falei aqui em um vídeo? Ah, não soltei esse vídeo ainda. Eu tô editando esse vídeo. É um vídeo que eu tenho guardado, que ele tá editado assim, 95%, mas ele é bem polêmico e eu ainda não soltei. Mas no momento certo eu vou soltar, falando sobre pessoas que acreditam que são filhos de Deus, mas não são filhos de Deus. Mas enfim, tem muita gente falando, eu sou filho de Deus, mas não consegue agir como filho de Deus. E aí quando você se coloca num ambiente de oração, você se torna alguém extremamente espiritual. Quase de outro mundo, quase de outro universo, de tão espiritual que você é. Então você usa palavras que você não usaria com o seu filho, com o seu cônjuge, para o seu pai, com a sua mãe, mas para Deus você usa. E eu não estou falando de reverência, porque uma coisa é reverência, uma coisa é você respeitar, e outra coisa é você simplesmente vestir uma armadura que foi te ensinado, e você repete ali um monte de palavras que você aprendeu por uma cultura religiosa. Soberano Deus e eterno Pai. Até a voz muda, né? Quando ela pega o microfone para orar, ou quando ela dobra o joelho para orar na igreja, ela fala, meu Deus e meu Pai, nesta madrugada, Deus. E aí você deixa de ser verdadeiro com Deus. E Deus, Ele não está observando e analisando a sua performance como crente. Deus está observando o seu coração. O problema é que nós temos dificuldade de mostrar o nosso coração para Deus. E aí nós nos tornamos pessoas superficiais, rasas e mecânicas, simplesmente repetindo orações vazias diante do Senhor. E quando eu percebi isso e comecei a mudar a minha estratégia de oração, e muitas vezes eu escrevo o que eu vou colocar diante de Deus na oração, pensando realmente o que eu preciso apresentar para o Senhor, o que eu preciso colocar diante dele. Então eu faço lá a minha lista, preciso orar por fulano, preciso orar por tal área da minha vida, preciso buscar uma direção de Deus em relação a tal coisa. E quando eu faço isso, coloco tudo isso no papel, e aí eu vou para o meu quarto de oração, vou para o meu canto de oração, e coloco isso diante de Deus, a minha oração flui muito mais, sem ter que parecer espiritual para aquele que é Deus. E esses 3 pensamentos errados que eu tinha sobre oração travaram e muito a minha vida de oração. Mas existem coisas que realmente bloqueiam a sua oração. Existem realmente coisas que são inimigas da sua vida de oração e que eu vou compartilhar aqui. E aí não é mais conceito, não é mais pensamento errado. São realmente ações, coisas que você está fazendo ou falando que pode realmente impedir a sua oração de ser respondida. E aí eu vou trazer esse tema no próximo vídeo. E para você não perder, é óbvio, você só precisa se inscrever aqui no canal. Gostou desse vídeo? Fez sentido alguma coisa que eu falei para você aqui? Se fez sentido, deixa nos comentários, tá bom? E se você gostou, dá o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tamo junto e até mais.